A Regina vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje, o recadinho que Joana manda para nós é sobre trabalho, Iraci. Falando de trabalho, aproveitamos. Pela mediunidade de Divaldo Franco, Joana nos traz o seguinte ensinamento: o repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias através da variação de atividade ou do repouso, do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre o trabalho, Kardec perguntou para os espíritos se era natural o repouso após o trabalho. E eles disseram que sim, que era natural, mas que o trabalho e o repouso teriam que ser proporcionais à força de cada um. Ou seja, quando nos sentimos com o corpo cansado, nós podemos sim descansar. Só que, na pergunta que o Kardec fez para os espíritos, quando ele pergunta se a necessidade do trabalho era uma lei da natureza, os espíritos responderam que sim, que o trabalho é uma lei natural, uma necessidade. E então ele pergunta, mas não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E aí é que nós pensamos. E os espíritos disseram, não, o espírito trabalha como o corpo. Então, se nós formos raciocinar que o nosso corpo se cansa, mas nós podemos ter um trabalho também, que é o trabalho do espírito. E que tal nesse momento, onde nós estivermos cansados, mas não tão cansados a ponto de pegarmos no sono, né? Que o nosso espírito também continua a trabalhar, mas que nós usemos esses momentos, às vezes, com muito cuidado, para que nós não caiamos no ócio, porque o ócio nos leva aos maus pensamentos, às paixões, né? Então, nós podemos utilizar esse trabalho para elevar a nossa inteligência, o nosso trabalho espiritual, os nossos bons pensamentos, canalizar as nossas boas energias. E aí, então, teremos que manter o cuidado para que não se estenda demasiado, porque nós estamos aqui para trabalhar também, né? Principalmente nós espíritas, né? Para fazermos o nosso trabalho de amor, o nosso trabalho de caridade. Então, tudo é natural, desde que haja o quê? Um equilíbrio entre as duas coisas, o trabalho e o descanso. Né? Então, agora vamos fazer o Márcio trabalhar um pouquinho e vamos assistir essa deliciosa, como sempre, palestra. Uma boa palestra para todos nós. Jesus, amigo amoroso, que nos ama incondicionalmente, te pedimos, Senhor, para que nos abençoe, pois viemos aqui para nos encontrar contigo, estando mais perto, sentindo a sua presença. Pedimos também a nossa mentora, Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido, Márcio Lama, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus.
Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. É um prazer que se repete, se renova, estar aqui na casa de Joana de Ângelos, entre tantas fisionomias amigas, inúmeros amigos de Facebook, onde eu tenho mais amigos de Facebook é aqui dentro. Acho que metade do centro é meu amigo de Facebook. Para mais uma tarde de estudos de doutrina espírita. E é muito bom. Tá? E não é trabalho, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Tá? Então possamos ter uma tarde divertida e produtiva nas reflexões que a doutrina espírita e que o Evangelho de Jesus podem nos trazer. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, ele traz algumas informações muito curiosas. Ele narra que existe uma lenda no mundo espiritual. Ele fala assim mesmo. Reza a lenda sou eu. Reza a lenda que no mundo espiritual, uma comunidade de espíritos puros, do qual Jesus faz parte, se reuniu quando a nossa Terra se desprendeu do Sol. A formação da Terra. 4,5 bilhões de anos atrás, segundo alguns cálculos aí. E que Jesus, pertencente a essa comunidade, recebeu a incumbência de cuidar desse planeta. Então a gente percebe que por essa lenda, ele fala assim mesmo que é lenda, por essa lenda, Jesus já tinha feito toda a sua evolução espiritual antes do planeta existir. Reza a mesma lenda que essa comunidade teve uma segunda reunião, quando decidiram a vinda de Jesus à Terra. Esse livro é imperdível. E reza a lenda que eles estão para se reunir pela terceira vez por agora. O que é que eles vão decidir? Não sei, mas é para dar um jeito nesse troço. E parece que não está funcionando dentro do esquema. Tá? A gente está aqui na expectativa dessa nova reunião. Então a tarefa de Jesus disse uma tarefa específica de implantar uma nova etapa nessa nossa jornada em direção à felicidade, para a qual nós fomos criados. Nesse mesmo livro, Emmanuel nos fala de um planeta, uma comunidade planetária, na constelação de Cocheiro, de uma estrela chamada Capela. Capela não é o planeta, Capela é a estrela, um planeta dessa constelação. Que há alguns milhares de anos atrás, na sua transição para um mundo de regeneração, muitos espíritos que pertenciam àquela comunidade perderam a possibilidade de formar seus corpos espirituais na ambiência do planeta. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que o nosso perispírito, o corpo perispiritual, ele é matéria. Um corpo energético, matéria numa dimensão outra, e a partir de Einstein a gente começa a entender outras dimensões da matéria, energias. É um corpo energético, mas do qual o componente desse corpo é feito com a matéria psíquica do planeta. Então, se o planeta mudar a sua vibração, muitos dos espíritos que aqui estão não terão mais condição de fazer seus corpos, de aglutinar essa energia para formar seus corpos espirituais e poder encarnar no planeta. Mas isso é uma outra história, isso é um outro departamento, isso é um seminário, não é nem uma palestra. Pois bem, então, esse grupamento de espíritos perdeu a possibilidade de formar seus corpos espirituais nesse planeta. E foram conduzidos pela misericórdia do Cristo para a Terra, onde aqui encarnaram entre esses homens mais brutos, que aqui existiam, espíritos primitivos, para, ao mesmo tempo que alavancassem o progresso do nosso planeta, também fizessem a sua
evolução espiritual através de um mundo mais difícil, de um mundo mais complicado. Então houve um momento decisivo no planeta com a entrada desses espíritos e um alavancamento muito grande do progresso aqui. Isso aconteceu, segundo aí, meio complicado, mas há mais ou menos 50 mil anos atrás, quando a gente percebe uma mudança muito rápida na evolução do planeta. Até 50 mil anos atrás, estava meio devagar. De repente começou em ascensão, possivelmente, há 50 mil anos atrás, ou algo parecido. E vem Jesus, e depois vem doutrina espírita. E aí a gente pode pensar, e é curioso, uma vez eu ouvi um palestrante falar isso, eu achei muito interessante. Já viram esses jogos de videogame que tem níveis? Acho que todo mundo já viu isso. Não sei se todo mundo joga, eu não gosto desse troço, mas muita gente gosta. Eu fico, às vezes, e fica ali naquela disputa para passar de nível. Sei lá, para chegar no imperador, qualquer coisa do gênero. Tá? Então fica ali. Quando passa de nível, complica. Mas a pessoa fica feliz. Porque complicou, mas ela passou de nível, então ela fica feliz. Aí ela vai disputar aquele troço, né, num outro nível, até complicar de novo. O jogo da vida também tem nível. O primeiro nível foi Moisés. O primeiro nível do jogo chegou com Moisés. Qual era o nível do jogo? Não fazer o mal. Esse era o nível do jogo. Então, começamos a jogar num outro nível. Não fazer o mal. Jesus entra e complica. Ele traz o nível 2. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem possível e indiscriminadamente, incondicionalmente. Não tem que selecionar para quem vai fazer o bem, não. O bem é incondicional. Nível 2. Joguinho complicado. Doutrina espírita traz o nível 3. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem possível, indiscriminadamente. E reparar os danos causados pelo mal que praticou. Agora imagina o 4. Parece que essa comunidade está resolvendo qual vai ser o nível 4. Então a gente está... E quando complica, é curioso, porque quando complica a gente fica triste. E na realidade devia ficar feliz, porque mudou o nível. Então a pessoa chega, poxa, minha vida piorou. Maravilha. Vai ficar... Como? Oh, piorou porque você mudou de nível. Agora você está jogando em outro jogo. Tá? Como um mentor espiritual chegou para a pessoa que foi se lamentar no centro. Ah, sofri uma desilusão. Parabéns. Mas como parabéns se eu sofri uma desilusão? Ué, você queria continuar iludido? Muda o jogo. Jesus é mais ou menos aí. Jesus muda um jogo para um jogo meio complicado no seu tempo. É curioso, porque Jesus falava para os homens e as pessoas do seu tempo, naquele momento, para aquele tipo de momento. A gente tem que um pouco adaptar Jesus para a época de hoje. 2.000 anos atrás, para os orientais. Nós estamos agora no século XXI, tá? Com ocidentais. Então, hábitos e costumes são diferentes, mas a base do ensinamento é igual, porque é comportamento. Como o Iraci estava falando aqui, a gente é resultado das nossas escolhas. É repetitivo a beça a gente falar de escolha. Eu sou extremamente repetitivo disso. Toda vez que eu faço palestra que minha mulher vem junto, eu chego em casa e levo uma bronca. Você fala sempre a mesma coisa. Não tem outra coisa para falar. Porque a gente é resultado das nossas escolhas. E se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que repensar as escolhas que a gente está fazendo. Não tem jeito. A vida não vai mudar num passe de mágica. Não existe passe de mágica. O que existe é esforço. E o jogo é de escolha. A gente escolhe jogar o jogo que a gente quer. A gente pode ficar passivo, esperando acontecer. Zona de conforto. Mas a zona de conforto, ela também muda, porque nós somos seres finitos, nós somos seres carnais. Tem uma hora que a zona de conforto acaba. Nem que seja na hora que o nosso corpo acaba. Aí muda. Então, se eu quero
evoluir, se eu quero chegar a essa felicidade para a qual estou programado, e isso é fácil de perceber, eu preciso de manual para fazer as escolhas corretas. É preciso ter um manual. Há uma brincadeira corporativa que a gente às vezes usa, já é antiga, é muito manjado, é quando a gente pergunta para uma pessoa, para um grupo de pessoas, a maioria daqui já jogou quebra-cabeça, puzzle. Né? Todo mundo conhece puzzle. Hoje está vendo se joga mais, está tudo eletrônico, mas era legal montar um quebra-cabeças. Tá? E aí a gente pergunta, qual é a peça principal, por onde é que você começa a montar o quebra-cabeça? Qual é a peça principal do quebra-cabeças? Na realidade, a peça principal do quebra-cabeça é a tampa da caixa. Porque é onde está a figura que vai ser montada. Se eu não tiver a figura que vai ser montada, não tem como montar aquele... Tem, mas olha o trabalho que vai dar. Sem a tampa da caixa, a gente não monta o quebra-cabeças. O Evangelho, fazendo um senhor reducionismo, é a tampa da caixa da felicidade, de montar o quebra-cabeças. E mesmo com a tampa da caixa, tem hora que a gente vai, daqui a pouco tem que desmontar aquele troço todo e começar de novo, que botou uma pecinha errada e foi fazendo errado. Mesmo com a tampa da caixa, o troço é complicado. Então, Jesus traz a tampa da caixa. E a doutrina espírita, ela traz a base motivacional para essa escolha. Porque isso é que é curioso na mensagem do Cristo. Porque ele não trouxe tudo. E ele mesmo deixou claro que ele não trouxe tudo. Ele avisou. Vou prometer a vocês o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que irá reviver a essência do meu ensinamento, porque ela vai se perder. Profecia que se realizou. E adicionar informações novas. Ora, então ele não trouxe tudo. Se vai adicionar informações novas, ele não trouxe tudo. E o que Jesus não trouxe? Porque ele trouxe um modelo comportamental bastante interessante e bastante fechado. O que ele não trouxe foi a motivação para a gente mudar de comportamento. Até porque ele não podia trazer isso, porque não tínhamos capacidade de compreensão. O que ele falou? Vagamente. Ele falou de virtude, que é a moeda espiritual, que é virtude. Quando você pega o Sermão da Montanha, e ele abre falando de bem-aventurados, felizes, ele não fala de felicidade em termos materiais. Ele não fala que a felicidade é ter um apartamento na praia, um sítio em Teresópolis. Eu falei Teresópolis, tá? Ele não fala que é isso. Tá? Ele fala que felicidade é um conjunto de virtudes. Tolerância, paciência, mansidão, justiça, misericórdia. Ele fala que essa é a moeda espiritual. É isso que realiza a felicidade. Mas o nosso modelo comportamental, ele não é baseado em felicidade e em virtudes. Ele é baseado em felicidade e em facilidades, que é conquistado com bens materiais. Então, a gente conquista aqui aquilo que a gente entende por felicidade, mas que na realidade é facilidade, com dinheiro. Aqui é a moeda. Essa moeda é dinheiro. Então, o nosso processo de tomada de decisão, de fazer escolhas no leque de alternativas, leva sempre em consideração que benefício eu posso tirar disso. O que eu ganho com essa história? Qual é o meu ganho? Que ele pode ser prazer, pode ser coisas. O que eu ganho com isso? É assim que a gente estabelece nossas metas. Mas, e aqui a gente vive com conforto por causa disso. Ninguém está falando que dinheiro é coisa complicada. Ninguém fala que dinheiro é ruim. Até porque não é. Dinheiro é muito bom, desde que bem ganho e bem gasto. Dinheiro é neutro, assim como o conhecimento. A gente, quem direciona é a nossa moralidade. A mesma nota que pode comprar droga, também pode comprar os ovos de Páscoa que a Iraci está pedindo aqui. E ajudar uma criança. Dê uma força. Tá? Depois, se sobrar algum chocolate, então, a gente conversa. Tá? Então, é direcionamento. Direcionamento é moralidade. Agora, a moeda espiritual não é dinheiro, é virtude. As virtudes é que nos levam para instâncias espirituais diferenciadas. Quanto mais virtuoso, melhor o plano espiritual em que vai habitar. A ciência hoje já está mais ou menos compreendendo que existem
outras dimensões. Eles falam de universos paralelos. E nós falamos de plano espiritual, de planos espirituais. Paulo de Tarso já falava lá dos céus, das esferas, que são níveis espirituais de vibrações do nosso corpo espiritual, que vai se elevando à medida que cada vez mais nos tornamos mais virtuosos. Porque se o foco do encarnado é o que eu ganho com isso, o foco do espírito em evolução é que bem eu posso fazer com isso. Está lá claramente no Livro dos Espíritos, na escala espírita. O que nos separa, o que separa os espíritos imperfeitos dos bons espíritos, não é intelecto, é foco. Nada mais que isso. Os espíritos imperfeitos, eles focam na matéria. Todo o seu processo de tomada de decisão é para o elemento material. Os bons espíritos focam no bem que eles podem produzir. É isso que diferencia. E tem gradação, tanto nos imperfeitos como nos bons espíritos. Não estou nem falando dos perfeitos, porque eu acho, pelo menos no que me diz respeito, que tem uma certa distância até lá. Talvez eu esteja falando para essa comunidade que está se reunindo de novo. Tá? Mas, considerando que nós somos espíritos terrenos, e que este ainda é um mundo de provas e expiações, o grosso é de espíritos imperfeitos. E sendo espíritos imperfeitos, a gente vai lá ver as gradações, e nós vamos ver que dentro desse planeta tem espíritos de todas as gradações. Espíritos que fazem o mal pelo mal. Basta olhar o noticiário. É Boko Haram, Estado Islâmico, entre tantas outras. A gente vê que a perversidade, o prazer da perversidade ainda existe no planeta. E vem lá outras gradações, mas tem uma gradação que é muito interessante, e que é a que talvez nos diga mais respeito, que são os chamados espíritos neutros. O que é o espírito neutro? Nem tão bom para fazer o bem, nem tão mal para fazer o mal. Esse é o espírito neutro. Talvez seja a grande maioria dos espíritos que ainda estão aqui na Terra. Eu acho que eu posso falar, a gente não é tão mal assim. Fazer maldade intencional, picuinha a gente faz, né? Uma coisinha assim, uma implicância. A gente faz, sabe? Ainda não chegamos lá naquela, né? Uma picuinhazinha a gente faz. Mas mal pelo prazer de fazer o mal, eu acredito que não seja uma realidade nossa. Mas fazer o bem, até a gente faz. A gente vai abrindo. Está aqui, nós estamos dentro de uma instituição espírita, nós estamos dentro de um público que já volta, de alguma forma, já foca de alguma forma num trabalho voluntário, em alguma coisa que pode fazer, o seu aperfeiçoamento. Nós já estamos buscando o bem. Mas a gente tem um problema muito sério, que é a omissão. Isso não é comigo. E isso é um complicador. Porque a gente não é o bom o suficiente que pode ser. Que é para não se enrolar, para não se complicar, para não se comprometer. Esse é o espírito omisso. Eu não li a Divina Comédia de Dante. Não tive, nem tenho interesse de ler, mas escuto gente falar e outras pessoas conversando, e falam que no inferno de Dante, ele fala que as partes mais quentes do inferno estão reservadas para os espíritos neutros, omissos. É o que podia fazer e não fez. Sabe que deve fazer, porque o ignorante é uma coisa. O que conhece e não faz é outra completamente diferente. São dois níveis de responsabilidade. No Alto da Compadecida, de Suassuna, tem uma coisa muito interessante, que é o julgamento final. Que tem um cangaceiro que é ruim, que é uma peste. O cangaceiro é horrorosamente ruim. E tem padre, tem bispo, tem um pessoalzinho lá, se enroladinho lá, e tem lá os dois parceiros. Tá? E Jesus, com Maria ajudando, Maria torcendo a favor, quando chega para o julgamento, o que Jesus faz com o cangaceiro? Pode ir embora, passa. E aí os outros começaram a reclamar, mas peraí, esse cara aqui é o pior de todos, o senhor não julga?
E o que ele diz? Mas ele é doente. Esse cara não sabe o que está fazendo. Aí vira para o bispo e para o padre, mas vocês sabem. Porque vocês têm o conhecimento, vocês não têm a prática. A gente não pode fugir da responsabilidade do conhecimento. E o espírito neutro, ele é assim, ele foge da responsabilidade do conhecimento. Para não se complicar, para não se intrometer. Lá no próprio livro dos Espíritos está lá, está entre a questão 1 e a 1019, procura que vocês vão achar. Está lá a questão do mal e a questão do bem. O que os Espíritos dizem? O mal é ousado e os bons são omissos. Os bons são tímidos. A gente tem vergonha de ser bom. Eu estava conversando com um amigo meu algum tempo atrás, e ele me contava um profissional de alto escalão, e ele foi convidado por um político para uma dessas agências governamentais. Claro que eu não vou falar nomes, nem coisa nenhuma. E ele disse que não aceitei. Eu perguntei, por que você não aceitou? O salário era bem diferenciado do que ele ganha. Ele disse, por uma razão muito simples, o cara é político. E ele vai me pedir depois alguma coisa. E eu não vou querer fazer. Eu falei, beleza, você não vai querer fazer ou está com medo de fazer? Porque pode ser que a gente não se garanta. Eu tenho o hábito de não julgar muito essas pessoas que vivem pelo noticiário político e econômico e passaram por policial. Porque eu não sei, aí falo por mim, eu não sei se submetido àquelas pressões todas, aquelas tentações todas, qual seria a minha resposta. A gente só pode dizer que não faz quando foi submetido à pressão e não fez. Porque até lá é teórico. Até lá é teoria. Eu acredito, pelos meus princípios e valores, que eu não faria, mas eu não tenho certeza. Então, na dúvida, não julgueis. Aí eu perguntei, você não vai? Ou você não quer se arriscar? Porque se os homens de bem não aceitarem os cargos públicos, nós vamos continuar do jeito que nós estamos. É preciso que os homens de bem aceitem e procurem os cargos públicos. Eu vi agora, recente, uma entrevista de Divaldo Franco, quando perguntaram a ele sobre o espírita e a política, porque o momento hoje é um momento complicado. E ele respondeu, o espiritismo é apolítico, que é. Mas o espírita não. O espírita é um cidadão. E ele tem que participar da sociedade que ele vive, porque senão ele vai ser um cara omisso. Ele tem que se mostrar. E nós espíritas temos uma grande missão e uma grande tarefa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Entre o capítulo 1 e o 28. Procura que acha. Tá? Os trabalhadores da última hora. Quando, na mensagem do Espírito da Verdade, fica bem claro que os espíritas são os trabalhadores da última hora. São aqueles que têm a missão de ajudar no processo de transformação da Terra, num mundo de regeneração. Pela divulgação da doutrina. Mas não é divulgar a doutrina, sair pelo meio de praça pública, ir lá para a praça e começar a fazer. Não, a divulgação da doutrina é pelo exemplo, pelo testemunho, dos valores que aqui a gente estuda e aqui a gente acha que são válidos. Que é a proposta de Jesus. Jesus só não deu base motivacional, mas qual é a base motivacional? A doutrina espírita abre a base motivacional, é a vida espiritual. Porque isso aqui é por um tempo. Nós estamos aqui por um tempo. Nós não somos daqui. Aqui ninguém é nada, aqui a gente está alguma coisa. Está presidente de centro, está palestrante, está médico, está doutor, está executivo, está pai, está filho, mas não é. A gente é espírito imortal, numa tarefa. Então o foco, quando a gente foca no mundo material, a gente coloca a escada na parede errada. Quando sobe, está na parede errada. Chega no topo. Quantos espíritos, quem trabalha com mediunidade, com mesa mediúnica, sabe disso. Quantos espíritos tomam um susto,
chamados espíritos sofredores. Por quê? Eles descobriram que botaram a escada na parede errada. Que a moeda do outro lado é outra história. Que era a responsabilidade das consequências das suas escolhas. Isso é o que acontece com o espírito na erraticidade. Quantas às vezes de nós, trabalhando na mesa mediúnica, a gente vê o espírito, até simpatiza, até que ele tem razão. Está bronqueado e com razão. Mas a gente percebe que ele está sofrendo. E a gente quase que tinha uma propaganda há muito tempo atrás que dizia, eu sou você amanhã. E a gente olha a narrativa do espírito, a gente vê que a gente tem quase que os mesmos valores, está fazendo quase que a mesma coisa. E vê a consequência. Então isso é base motivacional para começar a repensar valores. Porque se não repensar valores, a gente vai passar por aquela situação. Eu costumo brincar, mas é brincadeira, mas é verdade. Imagina o tio Patinhas quando desencarnar. O tio Patinhas do Walt Disney, tá? Por favor. Onde é que você vai encontrar tio Patinhas? Agarrado da caixa forte. Haja sessão de desobsessão para tirar tio Patinhas de lá. Como vai ser difícil para aquele espírito se desgarrar daquela caixa forte. Porque o foco dele, o que é? A caixa forte. A vida dele, ele é feliz no mundo material. Nem tanto, mas é. Mas no mundo espiritual, certamente, tio Patinhas vai ser um espírito sofredor. Porque ele está preso naquela caixa forte. Então, a base motivacional para a conduta proposta por Jesus é: repensa, olha para as tuas crenças, olha para os teus valores. Crenças limitam, mas também libertam. E ele foi muito claro quando ele averba o salmo que diz, não diz a vossa lei que vós sois deuses? Ora, nós somos deuses. Tudo que eu fiz, vocês podem fazer também e muito mais. Então é uma crença profundamente libertadora. Nós temos um potencial muito, muito grande. Só não usamos. Ou ainda não usamos. E ele traz um conjunto de valores. Os valores concretos, reais e não hipócritas. Porque ele vivia numa sociedade hipócrita. Uma sociedade em que os valores externos, em que o culto exterior, tinha muito mais valor do que a mudança interna. E no Sermão da Montanha, ele fala muito sobre isso. Jesus bate o tempo todo no culto externo. Isso não transforma. O que transforma é a mudança interior. É o repensar, é o repensar-se. Porque ninguém muda ninguém, a não ser pelo exemplo. O exemplo é que influencia. Você chega uma criança e diz, não fuma, não mente. Toca o telefone e manda, diz que eu não estou. Ou chega em casa bêbado com cigarro na boca. Qual é a mensagem que você está passando? Ou o mundo é violento, você dá cascudo na criança. O que você está passando para a criança? Violência. É o que a gente faz. E nós temos a obrigação, como espíritas, que já entendemos que essa mensagem é boa e é real. Porque se não tivéssemos entendido, não estávamos aqui sábado na Barra a essa hora. Tem muito mais coisa para fazer. Dentro do mundo material. Coisas muito mais interessantes. Dentro do mundo material. Mas a gente já conseguiu perceber o valor de estar aqui. Da mensagem, da participação no trabalho, do abrir um espaço na agenda para participar de uma obra social. A gente já conseguiu perceber que existem tarefas que transcendem a nossa sobrevivência, ou o nosso prazer, ou o nosso lazer. Que é preciso, se eu quero viver num mundo melhor, eu colaborar para que esse mundo seja melhor, através de fazer alguma coisa. Não a benefício do outro, é meu benefício, porque essas energias, quando a gente está aqui, está no trabalho, está no passe, a gente está trocando energias com que tipo de espírito? Um espírito muito mais elevado, tranquilo, não tem jeito. Eu tenho absoluta certeza que eu não estou sozinho aqui, porque se eu estivesse sozinho ia ser uma vergonha. Eu estou sustentado por uma espiritualidade que tem a tarefa de me dar o suporte, e de trazer a mensagem. Eu estou trocando energia com quem? Com espíritos muito melhores do que eu.
Então eu estou me beneficiando, a gente está se beneficiando aqui. Já percebeu que quando a gente entra dentro da instituição, parece que há uma mudança na nossa vibração, e há. A gente se sente diferente, a gente se sente mais tranquilo, a gente fica até mais educado. Já viu? A gente cumprimenta até quem não gosta. Porque também tem quem não gosta. Não pensa que isso aqui é o paraíso, não é. A gente olha para nosso lar, tá? O filme, o livro, vai ver que lá tem fofoqueiro, tem orgulhoso, né? Tem guloso, tem. Ainda faz parte. Os mundos felizes é que não tem. Os mundos felizes é que não tem. Os mundos de regeneração ainda tem umas encrenquinhas, mas é bem menos. Não tem traficante, não tem bandido, não tem Boko Haram, Estado Islâmico. Mas tem. Encrenca tem. Mas é melhor. A gente está nesse processo de transição. Então, é preciso que a gente repense. Se nós estamos na busca de um culto exterior, de cumprimento de preceitos, e Jesus fala, e fala de alguns, o que me foi dado para pensar hoje, mas são tantos, é a questão da esmola, ou a questão de fazer o bem. Porque no tempo de Jesus, a lei mosaica obrigava que os mais bem aquinhoados ajudassem aqueles que tinham menos, dentro do conceito tribal, mas mandava. Então era uma obrigação. E como é que eles faziam isso, os ricos? Eles tinham dias da semana pré-determinados e eles faziam mediante toque de trombetas. Saíam os seus assessores lá, servos, com trombetas, avisando que o rico estava disposto a dar uma parcela do seu dinheiro. E eles jogavam o dinheiro, aquela miséria severa, porque quem não era rico era muito miserável, não era rico, servo, era miserável. Necessidade, muita carência, não tinha emprego, não tinha nada disso, não existia não existiam fábricas, nada disso. Então, aquelas pessoas se matavam para pegar aquelas moedas. E aí Jesus fala, quando você fizer o bem, não faz desse jeito. Porque isso não tem valor nenhum. O valor do bem está em você fazer ele pelo teu coração, pelo teu sentimento. E isso se faz de forma discreta. Porque quando você apregoa o teu bem, você não está fazendo o bem pelo bem, você está fazendo o bem para aparecer. Isso não tem valor, porque tem. Aliás, André Luiz diz, é para aparecer, mas está fazendo o bem? Faz. Porque é melhor fazer o bem para aparecer do que não fazer nenhum. Mas já apareceu, então você já empatou, 0-0. A lei não te deve mais nada, você não fez o bem por compaixão, você fez o bem para aparecer. Apareceu, está empatado. Não vai para o inferno, mas também não pega o céu. Vai ficar mais ou menos aí, empatou. Agora, você quer fazer o bem mesmo, você está motivado, você se sente, você está tocado de compaixão, aí você faz de forma discreta. Aliás, você pode, aí, Kardec faz uma análise muito interessante, quando ele diz, quando o cara está tocado mesmo de compaixão, ele consegue fazer o bem de tal forma que parece que é o outro que está fazendo para ele. Ele consegue inverter. Eu tenho um amigo, ele é muito curioso, argentino, mas é boa gente, tá? O Papa também é argentino, né? E ele é meu melhor amigo. E a gente, na obra social da empresa, da nossa casa espírita, que é aqui na Rocinha, agora ele se mudou e não está mais frequentando lá. Tinha uma moça que fazia umas pinturas nos potes de vidro, mas era uma coisa horrorosa. Era muito feio. Uma coisa, mas feio, muito feio. Mas ela vendia para sobreviver. E esse meu amigo comprava. E encomendava. Eu falava, cara, tudo tem a ver com ser horroroso. Eu falei, mas se ninguém comprar, ela não vai ter como vender. Ou seja, ela ficava, eu trouxe para o seu fulano, não vou citar o nome dele, eu trouxe hoje a encomenda do seu fulano. Ela vinha feliz, porque ela estava sendo útil. Para onde é que você vai enfiar essa porcaria? Não, dá um jeito. Tinha uma outra também lá, dele também, tá? Era uma moça,
ela não era anã, ela tinha as pernas arqueadas, muito arqueadas, então ela era baixinha. Tá? E ela estava procurando emprego de faxineira. Ele contratou para ser faxineira. Eu falei, cara, você está maluco? Mas como é que você vai fazer a faxineira? Eu tenho os rodapés mais limpos do planeta. Porque ela não estava pedindo esmola, ela estava pedindo emprego. Mas ela tinha muita dificuldade de pegar emprego, porque ela só podia fazer faxina. Daquele tamanho, com aquela dificuldade das pernas, quem é que ia contratar aquela moça? Ele contratava. Comprava potes horrorosos, nem para bazar aquilo servia. Era lixo, mas ele comprava. Então, ele conseguia inverter. Ele conseguia pegar a pessoa que era carente e essa pessoa estava fazendo um bem para ele. Esse é um movimento interessante. Você conhece a pessoa, contrata aquela pessoa para fazer um serviço. Às vezes o cara está vendendo lá uma flanela, um troço no sinal. Às vezes a gente não precisa. Mas por que não? Por que não ajudar aquela pessoa que ela não está, que ela está trabalhando? Ela não está te pedindo. Ela está trabalhando. Não vou dizer que a gente vai comprar todas as flanelas que existem nos sinais. Nem todas as balas. Ah, mas eu não gosto de bala. Dá para alguém, dá para uma criança depois. Por que não? Esse é um bem que muitas vezes a gente não percebe que com aquele bem você está alimentando uma família. E não está tocando trombeta. É o não saber a mão esquerda o que faz a mão direita. É a discrição no fazer o bem. Porque quando a gente faz o bem, quando a gente se envolve numa atividade do bem, para aparecer é uma coisa, mas por compaixão é outra. A gente não precisa de público. E Jesus também fala isso com relação à prece. Porque esses mesmos fariseus, hipócritas, eles iam para o meio das praças, com as suas longas vestes, e ficavam lá numa oração. E aí Jesus fala, vai para o teu cantinho, entra no teu quarto, conversa com Deus. Não pede muito não, porque Ele sabe o que você precisa. Abre a tua consciência. Ao invés de você falar com Deus, pede para Ele falar contigo. Porque o que a gente vai falar com Deus, o que? Ele sabe tudo que eu preciso. Não há necessidade de eu falar com Deus. Abre um silêncio mental para que Ele possa falar contigo. Para que venha um insight. Essa é uma prece que funciona, e funciona muito. Porque, gente, nossa prece é eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente fala das nossas necessidades, mas as nossas carências espirituais, às vezes não, nós não temos a menor ideia de quanto somos carentes espiritualmente. Deixa Deus falar contigo. Jesus falava dessa forma. E a doutrina espírita diz, e olha, você conseguindo fazer isso, você muda de estágio espiritual. Você entra num outro plano. Quando a gente procura se aperfeiçoar para fazer o bem, a gente começa a se aproximar da mudança da escala espírita. A gente já começa a buscar se capacitar para fazer o bem. Porque o incompetente fazendo o bem é terrível. Se a pessoa que não tem competência e procura fazer alguma coisa, ela só faz estrago. Então é preciso que a gente pense nisso. E a certeza da sustentação. A gente está sustentado. E eu só quero fechar contando uma história. Essa história diz que aconteceu. Eu procurei ela na internet, existe aí umas certas dúvidas que tem ou não acontecido, mas diz que aconteceu. Que aconteceu com o maestro, o pianista Paderewski, num concerto de Paderewski. Já contei essa história aqui, não? Não, então vou contar. Depois você corta meu microfone. Havia um concerto na Europa, o grande Paderewski, concerto cheio, público cheio, e ele ia tocar concerto de piano. E tinha uma senhora, com uma criança de uns 5, 6 anos de idade, na plateia. E, de repente, ela procura o filho, e o filho sumiu. Quando ela olha, o filho está no palco. E senta no piano de Paderewski. E começa a tocar Cai, Cai, Balão. Cai, Cai, Balão, Cai, Cai, Balão. Ela ameaça ir. No que ela ameaça ir, Paderewski entra.
O público para. Paderewski vem bem devagar, a criança está lá tocando Caicai Balão, está de costas para ele, não está vendo que ele chegou. Ele vem por trás da criança e diz, não para, continua. E ele, com as duas mãos, ele improvisa uma harmonia no Caicai Balão daquela criança. E ele fica falando, não para, continua. Bom, não preciso dizer como o público se emocionou com aquilo. A mesma forma, Jesus conosco. O nosso bem, na realidade, não passa de um Caicai Balão em relação às necessidades que o mundo tem. Mas tenha certeza que se a gente ficar tocando o Caicai Balão, o maestro dos maestros, que é o nosso Senhor Jesus, vai estar no nosso ouvido dizendo, não para, continua, porque ele vai fazer a harmonia necessária para que o nosso Caicai Balão possa se transformar numa música muito melhor. Que ele possa nos ajudar nos Caicai Balão da nossa vida. Paz a todos. Obrigado pela atenção.